Olá, vamos agora estudar os ossos, as articulações e os músculos do corpo, a parte de generalidades. E a gente começa estudando os ossos que compõem a cabeça. Lembrando que a cabeça eu divido em crânio neural e crânio visceral. No crânio neural, eu tenho aqui, esse osso aqui, que é um osso ímpar, que é o osso frontal. Um outro osso ímpar que eu tenho é esse osso aqui atrás, que é o osso occipital. Você vê que ele tem aqui, um buraco bem grande, que é o forame magnum. Quando você abre a calota craniana, você vê a existência aqui, desse osso, chamado de osso esfenoide. E aqui, esse pequenininho aqui, que tem essa crista aqui em cima, é o etimoide, que ele está aqui, mas esse osso etimoide, ele também está aqui na frente, formando o septo nasal. Esses são os ossos ímpares do meu crânio neural. Mas eu também tenho dois ossos que são pares. Quais são os ossos pares? Aqui, dos dois lados, eu tenho os ossos temporais, de um lado e de outro. E aqui, em cima, os ossos parietais. Esses ossos pertencem ao crânio neural. E eu também tenho o crânio visceral. Quais são os ossos do crânio visceral? No crânio visceral é diferente. Eu tenho 2 ossos ímpares e 6 ossos pares. Então eu vou começar pelos ímpares. Osso ímpar, a mandíbula, que é esse osso aqui, mandíbula. E quando eu olho inferiormente, aqui, bem aqui atrás, tá vendo? Essa estrutura aqui, esse osso é o osso vômer. Esses 2 ossos são ossos ímpares. E os ossos pares? Aí a gente começa. Dentro aqui da órbita, tá vendo? Esse osso aqui, onde eu tô, é o osso lacrimal. Esse outro aqui é o osso nasal, o osso zigomático, a maxila. E aqui embaixo, nessa região posterior, a gente tem aqui o osso palatino. E aí vocês vão falar, Siciliano, está faltando um. Tá vendo aqui, dentro da cavidade nasal, essa concha aqui, isso aqui é a concha nasal inferior. A concha nasal inferior, ela é um osso. A concha nasal média e a concha nasal superior, elas pertencem a qual osso? Ao osso etimoide. São acidentes anatômicos do etimoide. Esses são os ossos que formam o meu crânio. E aí, o crânio faz parte do esqueleto axial. Quais são os outros ossos do esqueleto axial? No esqueleto axial, a gente tem também as vértebras, que são os ossos que vão auxiliar na formação da minha coluna vertebral. Elas unidas formam a minha coluna vertebral, essas vértebras. Então, a gente vai ver que as vértebras, elas podem ter características de acordo com a sua região. Para a anatomia sistêmica, que a gente está falando agora, vamos considerar o seguinte: você olhou a vértebra, ela tem esses 2 furinhos aqui, esses 2 furinhos, esse furo maior aqui é o forame vertebral, mas esses furinhos aqui no processo transverso é uma característica de uma vértebra cervical. Até uma vértebra típica cervical, que é a primeira, que é a Atlas, você vê que ela é diferente das outras, ela também tem esse furinho, que são chamados de forames transversários. A segunda vértebra cervical é essa aqui, que tem essa elevação, chamada de dente do áxis. Essa vértebra é o áxis. Ela tem uma elevação, aqui, tá vendo? Esse dente aqui. Para que serve ele, Siciliano? Simples. Ela encosta aqui, e ele faz esse movimento, quando a gente olha o movimento de não, ele é realizado nessa articulação aqui, uma articulação atlanto-axial, porque essa primeira vértebra recebe o nome de Atlas. Eu tenho uma vértebra torácica, e eu sei que ela é uma torácica porque o processo espinhoso dela, ele é único, ele é mais longo, e ela tem um local para se encaixar as costelas, e eu tenho uma vértebra lombar, que ela é mais rígida, ela é mais grossa. Olha aqui o processo espinhoso dela como é mais quadrangular, Essas são as vértebras. Eu tenho um outro osso
que ele é a junção de várias vértebras. Que osso é esse? É o sacro. O sacro, ele é a junção das vértebras sacrais, que elas formam o osso sacro, e aqui embaixo você vê a existência do cóccix. Quando você olha para a coluna, olha aqui, ó. O sacro, junto com o cóccix, vem a coluna vertebral, sacro e cóccix. Tudo isso pertencendo à coluna. Região cervical, que é essa região aqui, região torácica, onde eu tenho as costelas se articulando, região lombar, aqui o sacro, aqui o cóccix. O sacro, junto com o osso do quadril, forma ali a região da pelve, que a gente comumente vê as pessoas chamarem de quê? De bacia. Aí, para fechar o nosso esqueleto axial, ainda faltam dois ossos. Um deles é o osso externo, que é esse osso aqui, que quando a gente puxa aqui o esqueleto, tá? A gente olhando o esqueleto, olha o osso externo aqui, é uma característica dele, porque ele está aqui, ó, para juntar as costelas. E eu tenho a costela, que são essas aqui. Aqui a gente tem uma costela para vocês, que ela tem uma curva, ela tem a cabeça, ela tem a extremidade que vai se articular com a cartilagem costal. Essa costela aqui, que elas podem ser de três maneiras, elas podem ser verdadeiras, falsas e flutuantes. As costelas verdadeiras, o que é uma costela verdadeira? Que a cartilagem costal dela, ó, se articula diretamente com o externo. Costela falsa, olha aqui, a cartilagem costal dela está se articulando com a sétima costela verdadeira. E as flutuantes não têm relação com o externo, apenas com quem? Com as vértebras torácicas. E aí a gente fecha os ossos que pertencem ao esqueleto axial. Qual o outro esqueleto que a gente tem? A gente tem o apendicular, que a gente divide em apendicular superior e apendicular inferior. Apendicular superior. O primeiro osso que a gente fala dele aí é a nossa escápula. Esse osso aqui, ó, que é em formato triangular. E é interessante porque até agora eu não falei de tipo de osso, tirando de vértebras. As vértebras, é muito fácil você classificar uma vértebra. A vértebra é um osso irregular. Mas aqui, ó, quando você olha para a escápula, você percebe que o comprimento é maior, o comprimento dela e a largura é maior que a espessura. Isso classifica essa escápula aqui como um osso plano ou laminar. Então a gente tem aqui uma escápula que é um osso plano ou laminar, ó. Ela tem aqui a espinha da escápula. Quando você olha novamente aqui o esqueleto, olha lá aqui atrás, ó. Mas tem um detalhe, a escápula, ela não se articula direto com o corpo. Como assim? Ela está ali no meio da musculatura, ela não se articula com o esqueleto axial. Quem se articula com o esqueleto axial? Esse osso aqui, que é a clavícula. A clavícula é um osso mais alongado, tá? Ela tem uma extremidade que a gente chama de extremidade acromial, porque ela é mais achatada. Quando você olha essa extremidade acromial é mais achatada. Quando você olha a extremidade external dela, ela é mais arredondada aqui. Então, isso é a clavícula. É esse osso que está nessa região aqui, ó. Quando você vai lá ver, ó, nessa região é a sua clavícula. Ela encaixa aqui, desse jeito, tá? Então, esse aqui é o nosso osso, a clavícula. Ela, sim, é a ligação entre o esqueleto apendicular superior e o esqueleto axial. Através do quê? Do externo. Ela se encaixa aqui, ó, no manubrio external. E a clavícula com a escápula formam quem? A cintura escapular ou símbolo do membro superior. No braço, eu tenho esse osso aqui. Que osso é esse, Siriana? Esse aqui é húmero. Você repara que ele tem uma cabeça semisférica, ele é um osso que ele tem uma epífise. Você tem estruturas aqui, ó, que são fossas, que vão se articular com a ulna, que ela vai encaixar aqui, ó, para fazer esse movimento. Articulação do cotovelo. Então, esse aqui é o nosso húmero, que está localizado em que região do meu corpo? Na região do braço. O húmero é o osso que está localizado na região do braço. Quando eu vou para a região do antebraço, eu tenho dois ossos, que é a ulna e o rádio. Como é que eu diferencio a ulna e o rádio?
Então vamos lá. A una, ela é mais medial. Lembra da posição anatômica que vocês já viram nas aulas teóricas? Na posição anatômica, aquela posição que a gente para estudar, medial, mais próximo do plano mediano. A una é esse osso aqui. E você lembra da una porque ela tem essa fossa aqui, ó, essa incisura ulnar que a gente chama, que é que vai encaixar ali no úmero. A gente brinca que quando você olha para a una, ó, parece que tem um U aqui, olhando ela de lado. Você percebe a una, ela tem aqui embaixo a cabeça e tem aqui um processo estiloide, que é essa pontinha aqui. A gente não está cobrando de vocês acidentes anatômicos, eu estou falando apenas para a gente ter uma referência ao osso. Então aqui a gente tem a una, que é o osso que está localizado medialmente aonde? No meu antebraço. E lateralmente no antebraço, qual é o osso? É o rádio. O rádio, ele vai se articular com a una, ele fica lateralmente e ele roda ali sobre a una. O rádio, você percebe que a cabeça dele, ela tem uma parte arredondada que faz esse movimento como se fosse um pivô. Ele se prende ali formando um pivô. Então tem um ligamento que traz ele para junto da una, chamado de ligamento anular, e ele roda como se fosse um pivô. Esse aqui é o osso que está localizado lateralmente no meu antebraço, é o rádio. Você repara que aqui embaixo ele tem uma face articular radiocarpal e aqui ele tem um processo estiloide. Além disso, eu tenho a mão. A mão, a gente vê a divisão da mão em região do carpo, região do metacarpo e região das falanges. No carpo eu tenho 8 ossos. No metacarpo, eu não tenho 5 dedos, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, falanges. Lembra que a que está mais próxima ao tronco é proximal, a que está mais distante do tronco é distal, e entre a proximal e a distal eu tenho a falange média. Então aqui, proximal, média e distal. Porém, o polegar, que é esse dedo aqui, só tem 2 falanges. Falange proximal e falange distal. E aí a gente vê então que na mão eu tenho 8 ossos na região do carpo, 5 metacarpos e 14 falanges. Isso a gente fecha o esqueleto apendicular superior. Quando eu vou para o esqueleto apendicular inferior, eu tenho esse osso aqui, que é o osso do quadril. Você percebe que a junção dos 2 ossos do quadril mais o sacro forma a minha pelve ali. Então, eu tenho os 2 ossos do quadril, mais o sacro, formando a pelve. Mas olha só, esse osso aqui, eu tenho alguns autores que chamam ele de osso ilíaco, tá? Mas desde 2001 é osso do quadril. Ele tem uma parte superior, que é chamada de íleo, uma parte posterior, que é chamada de isquio, e essa parte aqui, ó, que é chamada de pubis. Então, ele tem essas 3 regiões, íleo, isquio e pubis, que ele se junta para formar ali a minha cintura pélvica. Esse aqui, o maior osso do corpo, é o fêmur. Você repara que a cabeça dele é mais esférica que a cabeça do úmero. Então você vê aqui, ó, a cabeça do fêmur, o colo dele é um pouco mais afastado, então você tem um colo bem mais resistente aqui. Então você percebe que ele é o maior osso, ele é um osso longo, é a característica dele, e ele se articula com quem? Com a tíbia. O fêmur vai lá e se articula com a tíbia. Então eu tenho o fêmur, a tíbia. Quando eu olho para a tíbia é medial ou lateral na perna? A tíbia é medial. Tanto é que você tem essa estrutura aqui, ó, aqui para vocês, isso aqui é o meu maléolo medial. A tíbia, ela fica medial porque lateralmente a ela tem a fíbula, que é um outro osso que está ali também, longo, localizado aonde? Na minha perna. Então, a minha tíbia é medial, a minha fíbula é lateral. São os 2 ossos que a gente tem ali na perna. Entre a coxa e a perna, eu tenho um osso sesamoide, que é esse aqui, ó. É a minha patela. A patela, ela tem uma característica. A base dela é superior, o ápice dela é inferior. Então, a gente está falando de base, ápice, face anterior, face posterior da patela. Então, a gente está aqui, ó.
essa patela, ela entra ali na região do joelho, ela vai estar entre o fêmur e a tíbia ali para formar essa articulação. Eu tenho a região do pé, onde eu tenho os ossos que compõem o meu tarso, tá? Que são 7 ossos, enquanto no carpo eu tenho 8 ossos, no tarso do pé eu tenho 7 ossos. E eu tenho a região do metatarso. E eu tenho aqui as minhas falanges. Quando eu olho para as falanges, você repara que, novamente, você tem proximal, média e distal, exceto no hálux. O hálux é o dedão do pé. No hálux, a gente só tem falange proximal e distal. E a gente fecha todos os ossos desse corpo. A gente falou dos ossos, mas eu falei que ia falar de articulação também. E a articulação? Quais são as articulações que eu tenho? Eu tenho articulações fibrosas, articulações cartilaginosas e articulações sinoviais. As articulações fibrosas, que a gente vai falar com vocês, são as suturas. O que é a sutura? É essa articulação aqui, ó, entre os ossos do crânio. Então, quando você olha para essa estrutura aqui, ó, você vê a junção de 2 ossos do crânio formando o quê? Suturas. São interdigitações de fibras curtas. Então, eu tenho aqui a sutura sagital, a sutura coronal, a sutura aqui atrás, a chamada de lambidoide. Eu tenho essa aqui, ó, que é uma sutura escamosa. Essas articulações são fibrosas, são consideradas articulações imóveis. Quando eu falo das articulações cartilaginosas, nas articulações cartilaginosas, elas são formadas por cartilagem. Quando eu olho uma articulação cartilaginosa, eu tenho que entender que eu tenho que ver o componente dela. Se ela é feita por cartilagem hialina, a gente chama de sincondrose. E aí, está aqui um exemplo clássico para a gente. Essa sincondrose aqui, ó. Essa cartilagem costal é uma articulação do tipo cartilaginosa, do tipo sincondrose. O que é isso? Ela é formada por cartilagem hialina, é o que compõe ela. Mas eu tenho articulações cartilaginosas que são formadas por cartilagens fibrosas. Qual articulação é essa, Siciliano? Aí a gente tem aqui os discos intervertebrais, que a gente chama de sínfises. As articulações cartilaginosas do tipo sínfise são as articulações cartilaginosas compostas de discos de cartilagem fibrosa. Eu tenho aqui os discos intervertebrais e um outro exemplo que eu tenho aqui é quem? É essa articulação aqui, ó, a sínfise púbica, entre as duas regiões do púbis, as duas faces sinfisiais do púbis que pertence ao osso do quadril. Nessa região aqui, você tem quem? Aqui, uma sínfise também, uma articulação que é um disco de cartilagem fibrosa. Além disso, nós temos quem? As articulações sinoviais, que a gente consegue identificar alguns componentes. Por exemplo, aqui na região do cotovelo, fechando toda essa articulação, a gente chama aqui de cápsula articular. Então, a gente tem aqui bem evidente para a gente a cápsula articular. Mas eu tenho também outros componentes que eu consigo identificar. Por exemplo, se eu vir aqui e abrir, ó, aqui eu tenho um ligamento dentro e tenho um ligamento fora. Então, eu tenho ligamentos que podem estar dentro da cápsula, que são chamados de ligamentos intracapsulares, ligamentos fora da cápsula, que são chamados de ligamento extracapsulares, e ligamento que formam a cápsula. O ligamento patelar é um deles, chamado de ligamento capsulares. Outra coisa muito importante que tem numa articulação sinovial, tá vendo essa estrutura azul aqui? É a cartilagem articular. Essa cartilagem articular que tem aqui, ela serve para evitar o contato de osso com osso. Então, isso aqui é uma articulação cartilaginosa também, só que, na verdade, é só um componente cartilaginoso de uma articulação sinovial. Ela também é feita de cartilagem hialina. É ela que, quando se desgasta, começa a dar aqueles contatos de osso com osso, gerando as famosas artroses nessa estrutura. Seguindo aí, eu tenho os músculos. E, para anatomia sistêmica, vocês tendem a pensar que eu tenho que saber o nome dos músculos?
Não, pessoal. Quando você abre o Atlas, você começa a ter medo porque é muita estrutura ali para você estudar. Não. Na anatomia sistêmica, quando eu olho o músculo, o mais importante para a gente é identificar que essas estruturas aqui, vermelhas, que a gente está vendo, são os ventres musculares. Então, a gente vê que o músculo ele se prende lá. Ele tem os ventres musculares, que são as estruturas que vão se contrair, já que aqui a gente vai pegar um ventre muscular e vai dividir em fascículos, e dos fascículos vai lá para a fibra muscular, e aí a gente vai começar a divisão até chegar no sarcômero, mas é importante identificar que o ventre é que gera a contração dele, e eu tenho a forma que o músculo se prende. Como é que o meu músculo se prende ao meu corpo? Quando eu olho o músculo preso ao osso, ele pode se prender de duas maneiras. Uma estrutura pode ser mais larga, tá vendo essa cinza aqui? Essa estrutura mais larga a gente chama de aponeurose. Então eu tenho aqui uma aponeurose, da mesma forma que se eu reparar aqui, ó, eu tenho intersecções aponeuróticas. Essas estruturas mais largas, isso são aponeuroses. Porém, o meu músculo pode se prender através de tendões, que são essas estruturas aqui, ó, em formato mais cilíndrico. Então, ele se prende através de tendões ou aponeurose. Aqui é um tendão, aqui é uma aponeurose. E aqui, ó, tudo isso vermelho aqui são os ventres musculares. Tá bom, pessoal?